O que para você é um não salvo? Não salvo para você é o cara que não frequenta a sua denominação, não é? Realmente. É por aí. Não salvo para você é o sujeito que não é evangélico. Aí já... Porque se ele for católico, ele já está perdido. Acabou. Para você, que é um fanátiquinho evangélico. Ou se você for um pouco mais aberto, o não salvo é todo mundo que não seja parte da cristandade. Você ficou ecumênico ao ponto de dizer católicos entram. Olhe lá, meu amigo, esse nunca foi um problema para Jesus, né? Quem inventou essas departamentalizações escatológicas foi a religião. A religião que foi criando, ainda mais a religião romana, extremamente organizada, em legiões, exércitos, e tudo direitinho, pragmática. Quando Constantino virou o 13º apóstolo de Cristo, o apóstolo do cristianismo, foi assim chamado, e a organização romana, juntamente com a filosofia grega, os gregos trouxeram modos organizados de pensar, e os romanos trouxeram modos organizados de implementar organizações relacionais, militares, governamentais. Os gregos influenciaram os romanos no que diz respeito a produzir uma organização mental, filosófica, e os romanos eram de si mesmos pragmáticos e desenvolveram cada vez mais o seu pragmatismo funcional. Ora, o cristianismo nasce nesse berço pagão do mundo greco-romano. Então, do ponto de vista dos pensamentos, o cristianismo é aristotélico, uma influência enorme de filosofias gregas, mas o método aristotélico filosófico é o que determina o viés pensante do cristianismo. Linear, organizadinho. E o modus operandi do Império Romano foi o que deu organização, funcionalidade, gestão, criou o Senado, que é a Cúria, o Cardinalato, repetiu o modelo romano na estrutura religiosa com os toques da sacerdotalidade do Velho Testamento e de sacerdotalidades pagãs presentes no Império Romano também, mas com a organização funcional do Estado. Então, quando a gente olha para o que está à nossa volta, é isso aí. A pergunta é, para onde vai a alma? Então, a necessidade de saber e de ter estoques e de ter almoxarifados para almas, esperando certos dias de passagem de fase, isso tudo é construção organizacional do cristianismo. Nenhum apóstolo tentou fazer esquema. Quando a gente pegou os livros e as cartas dos apóstolos, as que estão no Novo Testamento, para mim são as únicas que realmente interessam. Eu já li todos os outros livros gnósticos e os evangelhos gnósticos e os apócrifos e textos atribuídos a apóstolos. São literaturas fabulosas. Fabulosas no sentido da caronchinha, da idiotice. No sentido da fábula mesmo. Da fábula mesmo. São viagens e mais viagens que dali emanaram e influenciaram alguns dos teólogos antigos, que aí, lendo os textos do Novo Testamento, começaram a tentar criar departamentalizações, fluxos, cronogramas escatológicos. Mas a pergunta que ele fez não sobrevive à cruz. Pense, o que, Braulio, na pergunta dele, não sobrevive a uma palavra da cruz. Hoje mesmo estarás sim comigo no paraíso. Ora, Jesus disse isto. Velocidade. E eu fico querendo saber o que mais. De quem? A simplificação de tudo em Cristo idiotiza a construção doutrinária do cristianismo.
É por isso que todo mundo fica com tanta raiva dessa simplificação e dessa convergência de tudo para Jesus, a chave da compreensão. Tem que pontuar essa frase que você disse agora, cara. As pessoas precisam entender isso. A simplificação de Jesus idiotiza toda a estrutura né, doutrinária do cristianismo. Tudo. O resto vira construção da vaidade e da idiotice. Você que tem que pontuar, cara. Então, meu amigo, eu espero que você creia no que Jesus disse. Hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Agora, você ainda pode chegar num lugar denominacional, tem muitos, eu não vou citar nenhum, e o pessoal vai dizer, mas aquilo ali foi uma dispensação, porque tem essa saidinha, né? Tem uma saidinha? A saidinha dizer, não, mas aquela foi um modo, foi um tratamento especial, ou foi uma dispensação. Aí eles vão criando dispensações, são compartimentos onde as almas vão ficando, de modo que tem distinção entre coisa e coisa. E também são tão estúpidos que eles consideram a cruz histórica, a crucificação, como sendo um divisor de águas entre as almas. Quem morreu antes da cruz é de um jeito, quem morreu depois da crucificação é de outro modo. Tem. Porque o cordeiro não foi imolado antes da fundação do mundo. Não, foi depois da cruz. Foi. Depois da foi cruz. Na hora ali, quando Jesus estava morrendo na cruz, é que o cordeiro de Deus estava sendo imolado antes da fundação do mundo. Isso. Mas o povo não consegue entender. É tudo muito básico, a compreensão é muito primária. O pessoal precisa de muito delírio para entender certas coisas. Cai outra aqui, a pergunta rápida aqui. Mas a Bíblia fala que a nossa alma vai para o seio de Abraão, Caio. E aí? Seio de Abraão é uma expressão antiga de fraternidade. É igual reunir-se aos pais, o seio de Abraão. Foi dessa para melhor. Foi dessa para melhor. Foi dessa para melhor. As bodas, o banquete, a mesa no reino. São expressões idênticas. São todas alusivas à mesma coisa. São só maneiras mobiliares de contar a história. Mobiliárias, isso mesmo. São só mobílias, são pequenos cenários humanos para nossa pobre compreensão. Aí o pessoal cai numa literalização. Eu vou para o seio de Abraão. Já pensou? Lá, vamos botar com a cabeça no mamilo de Abraão. No mamilo de Abraão. Você já imaginou? Papaizinho Abraão. Todo mundo, aquele bando de porquinho. Já teta, hein, Abraão? Pelo amor de Deus, né, companheiro? Para. Rapaz. Teu céu é uma porcaria, né? É leitão pra todo lado. É muito leitão no teu céu. No seio de Abraão. Já pensou, Caio? Rapaz, Abraão já deve estar com o peito arriado. Milhões de mamilos, de todo mundo pendurado. E Abraão virou uma figura hermafrodita. Coitado, Abraão. Todo mundo está saindo leite aberto. Tanto leite que está envenenando o mundo árabe e judaico para todo lado. Os filhos de Abraão fazendo essa loucura na terra. Sim. Oh, meu Deus. É para dizer, oh, meu Deus mesmo. Aí a outra pessoa pergunta, eu estou pegando ao vivinho aqui, tá? Porque esse assunto pegou no chat, então eu estou te dando aqui o que o pessoal vai entendendo. Fala, senhor Caio, e onde é esse paraíso citado por Cristo na cruz? Não é um lugar, né? É um estado. Isso. É outra coisa. O pessoal fica pensando que é a ideiazinha, por exemplo, espírita e esotérica em geral. Você vai habitando os mundos solares aqui. Se o cara sai daqui, ele vai habitar num planeta, outros vão para outro planeta. O pessoal está pedindo um endereço. Planetas mais evoluídos. O pessoal quer o endereço. É uma basicalidade. Eu olho para aquilo e digo, mas que coisa mais infantil. Deus estado. É espírito. Deus não é um lugar. É o pessoal que cultua lugares, que querem que o inferno seja um lugar, que o céu seja um lugar. Meu espírito não conhece lugarizações. O espírito é o ente não lugarizado. É estado. É um estado. Mas cuidado, não vai confundir com o estado de Minas. Céu é estado. Céu é mergulho em estados de ser. As muitas moradas que Jesus falou são individuações, são comunhões. Não são lugares.
não são residências. Não são moradias. Imagina, eu nunca pensei que com 60 e tantos anos eu tivesse que estar explicando um negócio desse. explicando isso aí, Caio. Veja como o negócio está pobre e podre. Sim, Caio. Bom dia. Bom dia. Eu gostaria de saber para onde vão as almas dos não salvos após a morte. Rapaz, eu nunca fui convidado para ser secretário da Santíssima Trindade, não fui. Você não tem essa formação não, Caio? Nem chefe da Casa Civil de Deus, nem porta-voz da Nova Jerusalém. Eu vivo para dizer, aquele que crê tem segurança. Mas eu não quero ter nada a ver com indicação de caminho para o inferno. Você entendeu? E eu aconselho você a não entrar nessa. Para onde vão as almas de quem? Das pessoas, dos não salvos, após a morte. Você não sabe o que é um não salvo? Começa daí. O que para você é um não salvo? Não salvo para você é o cara que não frequenta a sua denominação, não é? Realmente. É por aí. Não salvo para você é o sujeito que não é evangélico. Aí já... Porque se ele for católico, ele já está perdido. Acabou. Para você, que é um fanatiquinho evangélico. Ou se você for um pouco mais aberto, o não salvo é todo mundo que não seja parte da cristandade. Você ficou ecumênico ao ponto de dizer católicos entram. Fazendo uma grande concessão, dilatamento. Não, isso aí ele tá, ó. Né? O cara já chegou longe quando ele faz isso. Heterodoxo. Aí os não salvos são os outros. São os secularizados, são os que dão a bunda. Os não salvos são todos os que adoram, cultuando a Deus no islamismo. Budista é não salvo, shintoísta é não salvo. Acabou para eles. Maoísta é não salvo, comunista russo alienado é não salvo. Não salvo. Macumbeiro, todos eles, qualquer um que frequente um candomblé tá perdido. Enrolou-se. Aí ele quer que eu diga para ele para onde vão os não salvos dele. Né? Os não salvos dele. Provavelmente te julguem. Provavelmente te julguem. E você vai dizer, misericórdia, pai Abraão. O não salvo me pede pro não salvo ir na minha casa dizer para não ficarem nessa presunção, para não virem para este lugar evangélico de tormento. Você vai virar o rico da história do Lázaro de Lucas. Para com isso, cara. Cresce antes que a tua preocupação com os não salvos e a tua obsessão pelo trajeto turístico dos perdidos não seja a denúncia da tua própria desgraça de coração. Para com isso, menino. Menino. Livramento, Caião. Caio, eu tenho 45 anos e como você, Caio, eu já tive vários livramentos na minha vida. No dia 28 agora de setembro, pouco tempo, eu colidi a minha moto em um outro veículo que atravessou a rodovia de forma abrupta. Como sequela deste acidente, eu fraturei os 4 membros do corpo e a minha moto deu perda total. Agradeço a Deus por mais um livramento. Mas a minha pergunta é a seguinte: Caio, o livramento ocorre quando não há nenhum arranhão? Ou este pode ocorrer com sequelas físicas que poderiam produzir resultados o Braulio assim, te mais responde negativos, essa pergunta, porque né? o Braulio não devia ter nem me feito essa pergunta, porque ele sabe a resposta. Se você tá vivo, né, meu brother? E se tiver morto, não tá livre também? Né? Gente, nós somos de Cristo. Nós somos daquele que diz que a vida e a morte são a mesma coisa. Paulo diz, pois tudo é vosso, seja a vida, seja a morte. A morte virou um portal dimensional. A morte não mata mais ninguém. Quando eu oro e digo, livra-me do mal, eu não estou dizendo livra-me da morte, porque a morte para mim não é um mal. Em Cristo a morte não é um mal. Mal é viver mal. Mal é odiar. Mal é não amar. Mal é invejar. Mal é existir amargurado. Mal é isso. Livra-me do mal, não é livra-me da morte, porque a morte me salva. Do mal muitas vezes.
É que o pessoal está tão materialista, a vida só vai do berço à sepultura. Então, se acontecer alguma morte ou alguma doença, é mal para eles. Eu estou repetindo tudo de novo. Em 2000, 2001, 2003, eu escrevi tanto no meu site sobre isso. Está entupido sobre isso lá no meu site, que eu não aguento mais. Salvo pela morte. Essa semana, quantas vezes? Semana passada eu falei, não citei Isaías 57, 1 e 2? 3 vezes, inclusive na sessão livramento. Pois o justo é levado antes que venha o quê? O mal e entra na paz. O que significa ser levado, salvo pela morte? 502. Ai! Livramento 9. Ai, meu Jesus! O justo é levado antes que venha o mal e entra na paz. Isaías 57, 1 e 2. O justo é levado antes que venha o mal e entra na paz. Conclua, meu filho. Não significa que certos males deles somos salvos pela morte. Não significa que às vezes não morrer será prosseguir na direção do mal que nos aguarda. Mas vocês não são cristãos, vocês não creem na vida eterna, não creem em Jesus. Para vocês tudo que existe aqui, são materialistas. Cada vez mais a vida eterna acabou, o mundo espiritual morreu. Eu estou lidando com um monte de ateus, sem esperança, que dizem que creem em Deus, mas vivem sem Deus no mundo. Por isso é que para o indivíduo, se há a morte a cometer, o grande mal chegou. Meu Deus, a morte vai matar todo mundo. Meu filho, caia na real. Você pode morrer hoje, mas vai morrer um dia. Então morrer é normal. Não é a morte que é o mal. O mal é não saber viver. O mal é passar pela vida burro. Isso aqui é uma desgraça. Mas a morte? Escreva aí, Gabriel. Além de salvo pela morte, a morte é vossa. Escreva para ficar menor ainda a pesquisa. A morte é vossa. 119. Vá lá. A morte é vossa. Ou então escreva aí Isaías 57, 1 e 2. Aí bem em cima do texto que eu mencionei aqui agora. Hein? Vamos lá? Isaías 57, 1 e 2, dá para ser? 4 registros. Olha como diminuiu. Perdi meu filho tragicamente. Foi o texto que a minha mãe recebeu quando meu irmão morreu, Luiz. E ela perguntou em 2 de novembro de 1976. Veio a notícia, teu filho morreu atropelado, aliás, num acidente de carro. O meu é que morreu atropelado. O Lucas. E ela ouviu aquilo sozinha em casa, saiu subindo a escada com aquela angústia de mãe, dizendo, por que Jesus? Por que Jesus? Por que Jesus? E aí foi abrir a Bíblia dela para ler, caiu justamente, acidentalmente, sobre Isaías 57. Foi o primeiro texto, ela disse que saltou da Bíblia. E ela leu, pois o justo, porque o justo é levado antes que venha o mal e entra na paz. Agora, se você não entendeu o Evangelho, a morte é a pior coisa que pode acontecer, como acontece com os incrédulos que não têm Deus. Agora, se você de fato conhecesse o Evangelho, essa pergunta não existiria. Como aqui em casa, meu querido, você pode ter certeza. Pode morrer todo mundo, nós vamos sofrer de saudade, porque a gente se ama, mas de desespero, ninguém. Porque na minha casa a morte não mata, a morte é só uma porta dimensional. Ela perdeu esse poder há muitos anos. Muitos anos. Escreva aí, a morte da morte. A morte morreu. Escreva, Gabriel. A morte morreu. Olha para onde é que eu tive que voltar, para 881. os princípios elementares da fé em Cristo, que a morte morreu.
a morte não mata, isso tudo acabou, mas o pessoal ficou incrédulo de Deus, de espiritualidade. Olha, tudo entupido aí de morte, para aprender a viver, aprender a morrer. Mas vocês não vão aprender nada. Ninguém aprende a viver enquanto não aprende a morrer. É só quem aprende a morrer começa a aprender a viver.